Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César, este é o Leituras do César. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito bacana que é O Parque dos Dinossauros, Jurassic Park, de Michael Crichton, publicado em 1990. A edição que eu li eu não tenho aqui fisicamente, mas eu li no Kindle. É a tradução que foi feita pela editora Aleph e ela está disponível no Kindle Unlimited. Foi lá que eu consegui ler esse livro. O livro tem essa capa que eu estou mostrando aqui, é uma capa muito bonita e o livro é sensacional também. Este livro foi adaptado em 1993 pelo Steven Spielberg. O próprio Michael Crichton escreveu o roteiro desse filme e eu tenho um carinho muito especial, eu tenho lembranças maravilhosas a respeito desse filme, porque foi o primeiro filme que o meu pai alugou na locadora quando a gente comprou o videocassete lá em casa. Isso foi provavelmente em 1994, 1995, porque naquela época demorava um pouco para os filmes chegarem na locadora, e eu lembro desse dia até hoje. Eu lembro da gente indo para a locadora de vídeos, eu lembro do meu pai escolhendo esse vídeo, eu lembro da gente assistindo o filme em casa, eu e meu pai e o meu irmão, e eu lembro de eu assistindo esse filme novamente no domingo com o meu primo, e essas lembranças ficaram comigo. Eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos, e por causa disso eu posso dizer que essa foi a primeira experiência cinematográfica que eu de fato tive. Na minha cidade na época não havia cinema, e aquilo para mim não foi apenas assistir o filme, mas foi de fato uma experiência cinematográfica que ficou na minha memória. Esse filme, ele tem imagens muito memoráveis, tem uma trilha sonora que fica na nossa cabeça, né? São aquela experiência que o Steven Spielberg consegue fazer muito bem, que é produzir essas imagens memoráveis, coisas que a gente acaba levando para a nossa vida. Então eu estava bastante curioso para saber como que o livro se relacionaria com o filme. É muito interessante a gente perceber que o filme é muito fiel ao livro. A sequência de eventos do livro é basicamente reproduzida no filme. Os personagens são os mesmos, com algumas pequenas diferenças. Às vezes muda um pouco o destino de cada personagem, às vezes muda um pouco a personalidade desses personagens. E é até curioso ver como o filme reproduz algumas cenas mais de ação do livro. Por exemplo, aquela cena do carro caindo no fosso, ela tem também no livro um pouquinho diferente, com algumas alterações, mas basicamente aquilo, mas a sequência de eventos é basicamente a mesma, ele é muito fiel. Porém, o livro se diferencia bastante do filme ao ponto de manter o interesse que vocês vão ao material de base e leiam esse livro, porque ele tem algumas discussões que no filme ficam apenas um pouco sugeridas, mas que elas não vão muito a fundo. E o livro ele tem muito mais assim um interesse, ele expande mais esse universo, mas a ideia central dessa história sobre o Parque dos Dinossauros está exposta melhor no livro. Então eu recomendo que vocês leiam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se você não viu o filme, a história de Jurassic Park é a história de John Hammond, que é um grande empresário, um homem milionário, dono de muitas empresas, e que uma dessas empresas que ele tem, que é a InGen, conseguiu clonar dinossauros a partir do DNA desses animais que está no sangue de mosquitos que ficam presos em pedras de âmbar. Âmbar é é uma resina que é retirada de algumas árvores e que ela se solidifica e fica com uma aparência amarela. E quando alguns mosquitos ficavam presos nesse âmbar, era possível retirar o DNA de dinossauros que estava preso no sangue que foi sugado desses dinossauros. E a partir disso, ele cria esse grande parque dos dinossauros na Isla Nublar, que fica na costa oeste da Costa Rica, e ele pretende abrir esse parque para visitação pública. Mas está havendo alguns incidentes, a gente vê no livro desde o começo que é possível que alguns animais já tenham escapado desse parque, porque eles são avistados em algumas praias da Costa Rica,
Não se sabe que animais são aqueles, e o livro ele mantém um certo segredo a respeito do que são aqueles animais, aqueles lagartos estranhos que estão aparecendo, mas com o tempo a gente descobre que aqueles são de fato dinossauros. Então, diferentemente do filme que mostra uma ilha absolutamente perfeita e sob controle e que pouco a pouco vai caindo no caos e vai caindo no colapso. No livro, a gente já tem indícios de que o parque, antes mesmo que os grandes problemas apareçam, a gente já tem pequenos vazamentos e pequenos problemas que são mostrados para a gente antes mesmo que a existência do parque seja revelada. E por conta desses incidentes que ocorreram na costa, alguns investidores têm mostrado uma grande preocupação e o John Hammond, numa tentativa de manter os seus investimentos intactos, resolve contratar uma equipe de especialistas que iriam até a ilha para verificar a segurança daquele empreendimento e poder apoiar a abertura daquele parque para que os investidores se sintam menos apreensivos. E nessa equipe se destacam 3 pessoas. A primeira delas é o Alan Grant, que é um paleontólogo bastante famoso. A Ellie Sattler, que é uma paleobotânica, ou seja, uma especialista em plantas já extintas da época dos dinossauros, e o matemático, que é o Ian Malcolm. Esses 3 personagens aparecem no filme. No filme, nós temos o Alan Grant como sendo um protagonista, mas, na minha opinião, o livro não tem exatamente um protagonista. Nós temos vários personagens com visões de mundo bastante diferentes e que nenhuma delas exatamente ocupa um papel de protagonista. Talvez a gente poderia colocar o Ian Malcolm como protagonista. O Ian Malcolm é um matemático, e é bastante curioso eles chamarem um matemático para esse Parque dos Dinossauros, mas o Ian Malcolm é um estudioso de uma teoria que é a teoria do caos, ou a teoria dos sistemas complexos. E de acordo com essa teoria, o comportamento de sistemas complexos, e esses sistemas complexos são colônias, ou são ecossistemas, ou mesmo empresas, ou galáxias, todos eles são sistemas complexos e, como consequência dessa teoria, as consequências de determinados eventos que ocorrem em sistemas complexos não podem ser previstas. E o Ian Malcolm aplica essa teoria para diversas coisas, é quase como se fosse uma grande teoria de tudo. O Ian Malcolm, no filme, ele parece ser simplesmente uma pessoa um tanto quanto pedante, que tá ali tentando dar em cima da Ellie Sattler, mas no livro ele tem uma posição muito mais central, porque ele quase funciona como uma voz do autor dentro do livro, uma voz mais ativa, uma segunda voz que conta a história e que vai narrar pra gente qual é o problema que está sendo desenvolvido. No livro, o Alan Grant e a Ellie Sattler são personagens que levam a ação um pouco adiante, mas eu acho que a participação deles como vozes narrativas dentro do livro é um tanto quanto limitada, e eles são pessoas que não são construídas de um ponto de vista individual, ou seja, eles não têm assim uma quest pessoal, eles não têm algo que pessoalmente os move. E eu percebi essa diferença assistindo ontem de novo o filme Jurassic Park, porque é introduzido para esses 2 personagens uma história pessoal de que os 2 estão ali namorando, sendo que no livro eles não namoram, eles não têm uma relação pessoal, eles têm apenas uma relação profissional, mas no filme eles têm essa relação pessoal, e o personagem do Alan Grant demonstra uma aversão muito grande a crianças, ele não gosta de crianças, e o filme é na verdade uma grande história do Alan Grant se tornando essa pessoa que não gosta de crianças, desenvolvendo esses instintos paternais, e no final, quando eles estão saindo da ilha, o Alan Grant e a Ellen Sattler trocam um olhar de confiança em que a Ellie Sattler se percebe que ele está pronto para ser um pai, portanto, eles estão prontos para se casar. É mais ou menos nesse sentido, e isso não existe no livro. No livro eles têm quase uma posição um tanto quanto secundário, digamos assim, porque
eles não conseguem entender exatamente o que está acontecendo, eles não conseguem ver muitas consequências dos atos, eles estão ali quase que como programados para sobreviver, enquanto que o Ian Malcolm é a pessoa, é a voz que de fato consegue desvendar todo o enigma daquele parque, ele consegue prever as coisas que vão acontecer, talvez não ponto a ponto, mas ele consegue prever que aquele parque está à beira do colapso, isso antes de qualquer outra pessoa que está presente ali. O John Hammond odeia o Ian Malcolm exatamente porque ele vê o Ian Malcolm como uma pessoa muito pessimista. O John Hammond é um personagem que acredita que a sua própria vontade e a sua capacidade a sua visão de mundo, a sua visão ampla a respeito das coisas é o suficiente para fazer com que as coisas estejam sempre sob seu controle, de que ele precisa escolher profissionais mais capacitados, de que ele precisa ter ideias mais abrangentes ou ideias mais dinâmicas para que aquele parque funcione de uma maneira perfeita, ao passo que o Ian Malcolm, com a sua teoria do caos, vê que não importa o que seja feito, aquele parque está destinado ao fracasso. E aí é que ele vai usar sua famosa frase de que a vida encontra uma maneira. Porque o parque ele foi desenvolvido de uma forma que os animais não podem se reproduzir, porque todos eles são fêmeas. Porém, começam a haver indícios, e isso desde o começo do livro, de que os animais estão se reproduzindo. Então, como eles estão se reproduzindo se todos eles são fêmeas? E aí vai gerar uma série de discussões que o livro é bastante rico, os debates em torno dos limites da ciência, se o método científico tem essa arrogância de querer conhecer a verdade das coisas até os seus pequenos detalhes, e o Ian Malcolm como um cientista um tanto quanto iconoclasta que vai questionar esses limites da ciência, vai dizer que existem sistemas que são tão complexos que essa arrogância de entendermos que a gente pode interferir nesses processos vitais, esses processos que são completamente enigmáticos, é o que vai causar a destruição. Eu digo que ele é uma espécie de voz do narrador dentro do livro, porque no final das contas a sua visão de mundo vai ser confirmada. O parque vai dando sinais e sinais de que as coisas não estão funcionando na maneira como elas foram projetadas para funcionar, e isso vai causar um eventual colapso da história. E eu gostei bastante desse livro, eu recomendo mesmo a leitura para vocês, porque as diferenças, os momentos em que o livro se afasta do filme, em que ele vai adicionando pequenos detalhes, essas discussões de base filosófica que no filme não tem muito lugar, elas até aparecem, mas as consequências delas não são muito apreciadas dentro do filme. O filme ele é para ser divertido, ele é para ser algo que nos entretém, mas o livro traz algo pra gente a respeito da possibilidade de controle que os seres humanos têm. Esse é o grande tema do livro. E ao final do livro, quando sobreviventes finalmente vão ser resgatados, um dos soldados pergunta para os sobreviventes quem é que está no comando e todos eles respondem negativamente. Isso porque eles descobrem que nenhum deles está sob o comando, eles não têm qualquer influência ou ascendência sobre as coisas que acontecem ao redor deles. E essa é a grande sacada desse livro. Ela mostra como a ideia de controle que o ser humano desenvolve tão fortemente sobre as coisas, a ideia de que nós podemos interferir em realidades complexas, e não apenas a natureza, mas a natureza mecânica das coisas, na própria mecânica que o ser humano desenvolve. Isso é uma pura ilusão, isso é uma arrogância. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Eu espero que também que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam nesse canal se possível. E eu desejo a vocês uma excelente semana e boas leituras. Até a próxima. Tchau, tchau.